4 meses, 650 vídeos postados. Esse foi o empenho que eu coloquei nos últimos 4 meses em criação de conteúdo nas redes sociais. Mais precisamente lá no Instagram, e eu também repliquei todo o material no TikTok e no Shorts aqui do YouTube. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar na prática tudo que eu aprendi, o que funcionou, o que não funcionou e como você pode replicar o mesmo. Porque no final das contas o resultado foi 240 reuniões de vendas geradas por mês de produto B2B High Ticket, que é o que eu vendo aqui na minha empresa, mais de 120 mil novos seguidores, em sua grande maioria empresários altamente qualificados financeiramente falando, e milhões em contratos fechados aqui na Stint, na nossa empresa. Então não é só postar para viralizar. Esse vídeo não é sobre viralização, é sobre eu dissecar para você a minha estratégia de tráfego orgânico, ou pelo menos uma parte dela. Eu vou focar aqui mais na parte de criação de conteúdo, não vou entrar tanto nos funis comerciais, mas mais para te explicar qual foi a estratégia de conteúdo que eu apliquei. Então se você quer dominar tráfego orgânico, que é a bola da vez para 2026, você tá no lugar certo. Então já aperta no like aqui embaixo e o mais importante, se você quiser um vídeo especificadamente pro teu nicho, é só você comentar o teu nicho aqui embaixo. Eu vou fazer uma série de vídeos em 2026 de tráfego orgânico para determinados nichos. Se você colocar aqui embaixo qual é o seu, os nichos mais votados, né, os que mais aparecerem nos vídeos aqui na descrição, vão ser os que vão ser selecionados, tá? Então comenta o teu nicho aqui embaixo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Salve, salve, senhoras e senhores, Rodrigo Vincenzi aqui, seja muito bem-vindo a esse humilde canal produzindo conteúdo aqui. Eu fiquei um tempo off aqui do YouTube porque eu tava focado lá no Instagram, como mostrei pra vocês aqui, até nos prints de resultado, né, pra você. No dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, o meu Instagram tá com 9,2 milhões de visualizações 100% orgânicas, tá? Só que eu comecei postando 1 por dia, aí eu aumentei pra 1 por dia, e outro dia eu postava 2, aumentei pra 2 por dia, 3 por dia, 4 por dia, e hoje a minha média é 4,5 posts por dia nos últimos 4 meses. Então, eu já venho no fluxo de criação de conteúdo bem intenso aí nos últimos meses. Isso me permitiu, em junho de 2025, desligar completamente o meu investimento em tráfego pago. Meu investimento médio mensal girava na casa de 80 mil reais, ou seja, colocava 80 mil reais por mês em geração de demanda para o meu time comercial através de tráfego pago. O resultado de tudo isso, né, de como eu fiz todo esse processo, basicamente está sendo reverberado agora, porque se eu não gasto nada em tráfego e hoje eu gero até mais demanda e demanda mais qualificada no orgânico, você imagina o quanto de grana eu não economizei. E também ganhei mais, porque eu já estou vendendo mais no orgânico, porque se você já fez alguma coisa de orgânico, você sabe, o lead do orgânico é melhor, o lead do tráfego geralmente é muito desconteiro, liso e dá muito trabalho e muito no-show. Pô, pra você ter ideia, meu no-show é 6% por conta do lead, porque o lead que pede para comprar de mim, esse é um dos efeitos que você tem quando você faz uma estratégia de tráfego orgânico bem efetiva. Mas bora lá que eu não vou ficar enrolando aqui não, vou te passar certinho. Aperta para se inscrever aqui que a gente solta de 1 a 2 vídeos por semana aqui para você. Bom, eu dividi aqui, ó, os meus aprendizados em 4 etapas, tá? Eu tô até com a minha colinha aqui para te explicar as 4 coisas mais importantes que eu aprendi com toda essa intensidade de produção de conteúdo, beleza? Bom, o primeiro deles é não fazer conteúdo sobre o seu produto. Eu sei que isso é muito contraintuitivo, mas se você entender isso daqui, você vai virar uma chave que poucos vão conseguir virar e muita gente, inclusive, tende a desaparecer do mercado por conta disso daqui, tá? Que é o seguinte, quando a gente pensa em produção de conteúdo, 99% das pessoas, ou talvez até 100%, vai pensar: como eu produzo um conteúdo para vender tal coisa? Tipo, eu tenho um escritório de advocacia. Como que eu produzo conteúdo para vender consultoria tributária para empresários? Tipo, automaticamente você pensa conteúdo pensando em vender o seu produto ou vender o seu serviço. Como que eu produzo conteúdo para vender tal coisa? Como que eu produzo conteúdo para vender minha farmácia? Sendo que essa é a forma errada de pensar em produção de conteúdo. É assim que se pensa em publicidade, ou seja, anúncio, criativa, etc e tal. É assim que se pensa em formas de você divulgar o seu produto ou serviço. Quando se trata de conteúdo, você está virando a mesa e pensando muito mais em como que eu faço as pessoas confiarem em mim. Porque, cara, se a pessoa confia em você, você concorda comigo que você pode vender para ela qualquer coisa, inclusive o seu produto? Pois é, esse foi o insight, essa foi a chave que virou. Se você for lá no meu perfil do Instagram, você vai ver que de 85% a 90% dos conteúdos que eu posto não tem nenhum tipo de apologia ao que eu vendo. A minha empresa é uma assessoria de marketing orgânico. Tipo, a gente basicamente é uma agência de tráfego orgânico, só que, inclusive, é a primeira e maior do Brasil, tá? E a gente faz o que a gente faz, mas ninguém sabe o que a gente faz lá no Instagram. Porque o Instagram não é um ambiente comercial, ele é um ambiente relacional. Então eu uso o Instagram para criar conteúdo sobre minhas crenças e os meus valores e o que eu acredito, e aquele conteúdo vai ajudar a pessoa a se conectar comigo, confiar em mim para que depois eu possa vender qualquer coisa, inclusive o meu produto ou serviço.
Então, quando você cria um conteúdo pensando no produto, você vai atingir pouco potencial de público. Inclusive, existe um livro chamado A Máquina Definitiva de Vendas, onde nesse livro o autor Chet Holmes fala o seguinte: menos de 3% das pessoas que estão online agora possuem algum tipo de intenção de compra. Então, se você faz conteúdo pensando no teu produto, você está só atingindo 3% do potencial de marketing que você poderia alcançar. Logo, o meu maior aprendizado foi isso: começar a produzir conteúdo sobre os meus porquês. E aqui vem um outro ponto que justifica em base a isso daqui que eu tô falando. Se você precisar de respostas para a pergunta de o que e de como, você encontra isso no GPT. Se você perguntar pro GPT, tipo, o que é tráfego orgânico, você vai achar uma resposta. Se você perguntar pro GPT como fazer tráfego orgânico, você vai achar uma resposta. Mas nesse vídeo aqui é onde você encontra o meu porquê, ou seja, a minha visão sobre aquele tema. E isso a IA não consegue replicar. Então, o ser humano vê muito valor nisso. Então, o conteúdo com cara de IA, ou seja, aquele conteúdo técnico de o que e como, vai cair por terra, e o conteúdo que vai ascender é o conteúdo de pessoas que têm coragem de colocar os seus porquês. Por isso que, inclusive, a maior parte dos meus conteúdos lá no Instagram, às vezes tem um tom meio polêmico, porque eu falo de coisas que eu acredito, não no objetivo de convencer as pessoas, mas de simplesmente trazer para perto de mim aquelas que já concordam com aquilo que eu penso. Meu segundo aprendizado aqui, e esse daqui é muito forte também, inclusive se você não deu o like ainda, esse é o melhor momento para você fazer isso, porque tá valendo demais o teu like, esse insight que eu vou te passar agora. O meu perfil do Instagram, ó, o editor vai colocar aqui na tela, não é um perfil de Instagram, ele é uma emissora de televisão. Vou repetir, o perfil do Instagram não é um perfil do Instagram, é uma emissora de televisão. Eu trato cada um dos pontos de contato como se fosse exatamente um programa. Então, por exemplo, tem uma série de Reels que eu posto lá junto com a minha esposa, onde a gente fala sobre casamento, relacionamento, criação de filhos, etc. Aquilo é um programa. É como se fosse um programa que passa todos os dias às 7 horas da manhã, onde um casal conversa sobre relacionamentos. É um programa. Acontece todos os dias. Igual se você ligar na televisão, você também encontra aquele programa. Tem o programa que é onde eu estou dirigindo e passando algum insight empreendedor que eu aprendi nos últimos 10 anos empreendendo. Então, eu também tenho aquele programa. Eu tenho um programa onde eu estou compartilhando alguma coisa sobre a criação dos meus filhos ou alguma coisa que eu li na Bíblia. Então, eu tenho vários programas diferentes. Se você pegar o meu story, por exemplo, você vai ver que o meu story tem uma estrutura narrativa onde eu faço ela quase que 100% todos os dias. Meu story é meio que a mesma coisa todos os dias, porque ele é como se fosse o episódio da série que te situa no meu universo quando você chega nela, saca? Tipo, uma série dos anos 2000, geralmente quando você pegava para assistir o episódio, ele tinha meio que o vilão do dia, tinha uma estrutura bem fechadinha. Pois é meio que a mesma coisa, então existe uma parada ali. Então, é tratar o seu perfil do Instagram como se ele fosse uma emissora de televisão. E aí você pode inserir a propaganda do seu produto ou serviço de vez em quando. Pode falar dela nos stories ou no social selling, no direct, que é o que a gente chama de funis invisíveis. Eu falei disso em outro vídeo, então como eu falei, eu não vou focar aqui em falar sobre funil, eu tô falando sobre a parte de conteúdo em si, né, o tráfego orgânico do ponto de vista de atração e não ainda falando sobre conversão. Depois eu vou falar só sobre os funis invisíveis que é o nome que eu dei para os funis que são relacionados a tráfego orgânico, que são bem diferentes dos funis de tráfego pago, tá? Bom, nosso terceiro insight, esse daqui ele é muito forte e eu quero que você lembre de uma frase que você nunca mais vai esquecer do que eu vou te falar aqui agora, que é o seguinte: quando o Simba, tá ligado, o Rei Leão? Quando o Simba vira rei, o filme acaba. Por quê? Ninguém quer ver a história do rei. Ninguém quer saber como foi o reinado do Simba. As pessoas querem saber como o Simba, jovem, inexperiente e medroso, se tornou o rei. Então por que nas redes sociais a maior parte das pessoas cria conteúdo como se fosse o rei? A gente geralmente, eu fazia muito, eu errava isso tanto, porque assim, eu já me considerava uma pessoa de sucesso, eu me considero uma pessoa de sucesso, na verdade, eu me considero muito bem sucedido e muito acima da média em muitas coisas. Só que se eu fico fazendo conteúdo nas redes sociais mostrando que eu sou o cara, tipo, ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver que, tipo assim, não, eu sei como aumentar o lucro da sua empresa. Tá ligado aquele coach de estúdio? Pois é, você fica parecendo coach. Então, quanto mais conteúdo você faz mostrando que você é o bonzão e apontando o dedo na cara, menos você vai ter audiência atrás de você. A audiência vem atrás de pessoas humildes e que têm coragem de dar testemunho. E aqui vem o terceiro aprendizado. O conteúdo bom de verdade, ele é primeiro, na primeira pessoa. É eu, não é você. Não é você estar perdendo dinheiro, é como eu perdi dinheiro. Não é você pode aumentar as suas vendas, é como eu aumentei as minhas vendas. Não é você pode perder o seu casamento, é como eu quase perdi o meu casamento. Não é tá entendendo? Não é você, é eu. O meu conteúdo pode pegar meu feed lá e olhar. Óbvio que não vai ser 100%, não vão ser todos, mas pode olhar a maioria dos meus conteúdos. Eu começo contando uma história minha, uma vivência minha, algo que eu realmente vivi, entendi, a minha visão do mundo. Olhar, assistir o meu conteúdo no Instagram é você ter o óculos de como eu enxergo o mundo por alguns minutos.
Isso é o maior insight que você pode ter sobre criação de conteúdo. Porque eu desisti de tentar ser o rei, de tentar ser o cara que tem o conhecimento e passa o conhecimento. Porque você fica com um cara de guru de internet. Então, o certo é, eu passo para as pessoas as minhas experiências e opiniões. E não as minhas sabedorias, como se eu fosse o cara que sabe tudo, etc e tal. Eu sei sim muita coisa. Eu tenho a humildade para entender também que eu não sei nada. E eu vou lá e compartilho isso, né? Então, se você olhar os meus conteúdos, principalmente os que mais viralizaram, você vai ver esse crescimento acontecendo, tá? Quarto aprendizado que eu tive, assim, que foi muito forte pra mim também, que foi a rotina de criação de conteúdo. Como você colocar na sua rotina. Por exemplo, se você for correr uma maratona de 30 km, você não consegue correr ela do dia pra noite. Você precisa começar a treinar, correr 1 km, 2, 3, 4, até você estar apto a correr uma maratona de 30 km. O mesmo conceito em relação à criação de conteúdo. Não tenta ser igual a mim, que posto 4, 5 vídeos por dia. Pra mim é muito fácil, porque eu já tô num nível onde uma maratona de 15 km pra mim, de 20 km pra mim, é um passeio. Aqui nesse exemplo, tá? Porque na vida real eu não corro nada. Na vida real eu não pratico corrida. Então, no final das contas, você precisa entender que você precisa criar uma rotina de treinos relacionada a conteúdo. Por exemplo, como que é a minha rotina de criação de conteúdo? Primeira coisa, eu junto as minhas ideias ao longo da minha semana. Então toda vez que eu tenho uma reunião com um cliente, um almoço com algum amigo, uma conversa com alguma esposa, um papo com algum colaborador, eu anoto a ideia central daquela conversa. Tipo, qual foi o maior insight que eu tive daquela conversa com aquele cliente? Eu anoto esse insight dentro de um bloco de notas no meu celular e depois eu uso esse bloco de notas aqui para poder reunir todas as minhas ideias e estratégias e colocá-las em prática, né? Então eu vou lá e transformo depois elas em roteiro. Então eu junto ideias o tempo todo, uma vez por semana eu paro para poder transformar essa ideia num roteiro de conteúdo e depois eu vou lá com esses roteiros de conteúdo e paro para gravar 2 ou 3 vezes por semana. Hoje eu gravo todos os dias. Todo dia eu gravo conteúdo. Para mim é estranho o dia que eu não gravo conteúdo. Igual para um atleta é estranho o dia que ele não treina. Então você torna aquilo ali parte da sua rotina. Quanto mais eu transformei a criação de conteúdo na minha rotina, mais fácil ficou de eu não parar de produzir conteúdo, tá? Então, se eu pudesse deixar um conselho final para você, se você também quer investir em tráfego orgânico para 2026, é exatamente esse o insight que eu quero deixar. Não dependa de inspiração, insight, nem de buscar referência. Dependa de você começar a observar o quanto você vomita de ouro por aí. O quanto você deixa insights ali aleatórios, velho. Você joga, você fala coisa para as pessoas e você esquece o quanto aquilo ali é valioso e aquilo ali pode mudar a vida de alguém. Passa a anotar aquilo e transformar aquilo em conteúdo, né? Então, para mim, as coisas que eu mais aprendi, que mais fizeram diferença para mim foram essas 4, né? Não fazer conteúdo sobre o meu produto, nem para o meu produto. Não tratar meu perfil de Instagram como um perfil, mas como uma emissora de televisão. Falar na primeira pessoa e dar testemunhos de alguém que está vivendo uma jornada e não de alguém que conquistou o reinado. E número 4, estabelecer uma rotina de criação que me permita não parar. Porque no final das contas, velho, quando eu vou aqui no meu Instagram e eu pego os meus vídeos que estão em rascunho, eu tenho mais de, deixa eu ver, eu vou ver exatamente o número aqui pra falar pra vocês, ó. Eu tenho um número de vídeos aqui, ó, 28 vídeos em rascunho. Sabe o que isso significa? Significa que se eu posto 4 vídeos por dia, eu tenho 7 dias de conteúdo pra frente. Isso porque tem muito vídeo que eu não coloquei no meu rascunho ainda, que eu gravo, toda vez que eu gravo de muito. Por isso que eu consigo postar muito. Bom, o que você achou desse conteúdo? Espero que você tenha gostado. Aqui embaixo tem um link para você se aplicar para nossa assessoria de tráfego orgânico. Se você não fosse ser nosso cliente, pelo menos deixe seu like aqui no vídeo. Um grande abraço, até o próximo.